Boa noite, pessoal. Estamos aí na luta de novo. Agradeço a todos os que estão compartilhando e comentando, mandando-me e-mails e fazendo as perguntas a respeito do Brasil, a respeito de intervenção militar. Isabel, veja bem, a tua pergunta realmente é um pouco intrigante, porque eu vi o vídeo e, por sinal, eu tenho gravado aqui no meu laptop. Realmente, o general falou que é lamentável que o povo brasileiro clame por intervenção militar e também ele indaga que os poderes estão trabalhando normalmente. O que eu achei o cúmulo do absurdo. Embora eu seja da reserva, e eu não concordo com o que ele falou. Porque pelo artigo 142 da Constituição, não dá para ter apenas uma intervenção militar, não. Dá para ter muito mais, mediante os inúmeros crimes cometidos pelos partidos políticos, pela dona Dilma, pelo seu Lula, pelo afronto à soberania do Brasil e por tanta roubalheira e desonestidade, tanto nos três poderes, que eu falo, é lamentável que o general chegue e use tais palavras para com o povo brasileiro. Então, a tua pergunta em relação à intervenção militar, veja bem, se os militares assumissem isso aqui, eles fariam uma limpeza aqui no Brasil. Todos esses políticos, ladrões, que roubaram a pátria, eles iam ser enquadrados na lei marcial. 6 meses depois, o exército, os militares teriam que fazer uma nova eleição aqui no Brasil. E uma nova Constituição também. Aí caberia a eles, entendeu? Impor as condições aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que se os militares tomarem o poder, eles não vão entregar tão cedo, não, porque o povo brasileiro, em matéria de voto, é completamente analfabeto. O voto do brasileiro não é um voto pela dignidade da pessoa. É voto pela amizade, pelo favor que eu estou devendo a fulano de tal, entendeu? Então, realmente, o teu amigo, que é militar bombeiro, ele falou corretamente assim. Agora, o motivo pelo qual o general não quis fazer uma intervenção militar aqui, talvez seja porque o militar ele não comenta o que vai fazer. Na época de 64, para você ter uma noção, o Comando Maior estava jantando com o Jango. O Comando Maior das Forças Armadas estava jantando com o comunista. Mas ainda bem que em Juiz de Fora apareceu um coronel chamado Olímpio Mourão. E botou as tropas na rua e foi diretamente para Brasília e fez o que tinha que fazer, enquanto a cúpula estava jantando com o comunista. Hoje, nós estamos praticamente retornando à história. Por quê? Porque a cúpula maior também estava do lado da dona Dilma. Mas, infelizmente, não teve um Olímpio Mourão da vida para tomar a frente disso tudo aí. Então, eu digo para você, uma intervenção militar, hoje, é o melhor caminho, corrigindo, é o único caminho que o Brasil tem. Se não houver uma intervenção militar aqui, constitucional, o Brasil vai virar uma Venezuela. E a Venezuela, nós sabemos o caos que a Venezuela está. É notório que a Venezuela hoje não tem nem o que comer. O Maduro está caindo de podre.
E agora deram intimato para o Maduro, os militares da Venezuela, que lá tem os militares e tem os paramilitares que são do lado do Maduro. E os militares deram intimato na Venezuela para que o Maduro deixe o poder em 3 dias. Isso não é bom sinal. Por quê? Porque comunista só larga o osso na bala. Veja bem, na Argentina, que foi o primeiro país a largar o comunismo, e quando Macri assumiu a presidência da Argentina, ele pegou o país num caos total, que já conseguiu melhorar muito o país. Então a Argentina foi o primeiro. O Brasil praticamente foi o segundo a derrubar um comunista, uma ditadura. E agora a Venezuela. Então o Fórum de São Paulo, que é a máquina central de toda essa tramóia, né, de comunismo, está caindo, está se acabando. Por quê? Porque o socialismo não combina com país nenhum, porque o socialismo mais o comunismo gera problemas, pobreza, miséria, fome, doença, e leva o país ao caos total. É o que aconteceu na Venezuela, em Cuba, Nicarágua, Guatemala, e, enfim, todos esses países comunistas. Você verifica que na Coreia hoje, o pessoal está numa situação tão degradante que estão comendo os próprios filhos. Então, minha querida, em relação à intervenção militar, é isso aí. Tem que haver uma intervenção militar aqui no Brasil, de qualquer maneira. Porque o Brasil não vai suportar mais alguns meses para frente, alguns anos para frente. Tá bom, querida? Obrigado por ter comentado e ter feito a tua pergunta. Agradeço também ao Fred, a Paula, a Ana e a Carmelita. Enfim, todos aqueles que estão me ajudando no trabalho que eu estou fazendo e também estão compartilhando e assinando, se inscrevendo no meu canal. Falou, minha amiga e meus amigos. Agora, vamos ao que interessa. Hoje, a situação do Brasil está muito pior do que a de ontem. Eu falei em alguns vídeos anteriores que o PT ia entrar com o impeachment do Temer. E realmente entrou com o impeachment do Temer. Qual que é o objetivo desse impeachment do Temer? É que o PT permaneça no poder. Eles não vão largar esse osso tão fácil, não. E assim como a Venezuela está em um caos total, onde provavelmente vai ampliar a guerra civil dentro da Venezuela, o Brasil está correndo o mesmo risco. Por quê? Porque estão falando que o MST, o MTST, a CUT, vão todos saírem de rabinho abanando. Não vão não, gente. Esse pessoal não lutou desde 64 até agora para entregar o poder numa boa, não. O seu Lula está aí viajando para esses países comunistas. Praticamente o nosso judiciário está corrompido. O Senado corrompido, a Câmara corrompida, os políticos, todos eles filiados ao Fórum de São Paulo. Enfim, o Brasil está num caos total. Eu costumo dizer que nós vamos entrar numa guerra civil violenta. E muitas das pessoas entram em contato comigo e falam que isso não vai acontecer. Já está acontecendo, só que essa guerra ela está sendo, por enquanto, no papel, na caneta e na palavra. Agora, o PT, ele roubou muito dinheiro. Muito dinheiro, ele tem como bancar uma guerra civil aqui durante muito tempo. E não vão pensar vocês que estão vendo esse vídeo que o PT vai entregar o poder numa boa, não. Uma por quê? Eles não querem que seja descoberto muitos roubos deles.
deles, tais como BNDES, Caixa Federal, Correio, Copa, Olimpíadas e muitos outros por aí. E quando começar a descobrir a quantia de dinheiro que foi roubada dos empréstimos secretos para Cuba, a numerologia vai ser astronômica. Eu vi uma entrevista do Jamor, um repórter que foi mandado embora, se não me engano, da Record. Ele foi mandado embora por causa dessa entrevista que ele deu, que ele falou que o brasileiro está acostumado a ouvir milhões, bilhões, trilhões. Só que a hora que começarem a mexer na caixa preta, que a dona Dilma tem, muito bem guardada, essa numerologia vai passar para quadrilhões, quinquilhões de reais. Vai ser daí para cima, gente. Então é por isso que o PT não quer e não vai querer largar o osso muito fácil, porque eles sabem, tanto é eles, o pessoal do PT, como a própria Dilma e o próprio Lula, sabem que o rombo é muito maior do que está aparecendo. Quando o Temer assumiu, ele falou que estava em torno de 150 bi. Não, nós já estamos em tri. Nós já estamos acima dos 500 trilhões de reais. E não chegou nem na metade ainda, gente. E essa numerologia vai ser astronômica, como eu falei. Então nós estamos dentro de uma teia de aranha muito grande. E essa teia de aranha envolve muita coisa. Envolve o próprio Temer, o Aécio, o Lula, a Dilma, o PSDB, o PSD, o PMDB, o PSOL, o PTB, PCdoB, PC e muitos outros partidos. Partidos estes filiados ao Fórum de São Paulo. E o Fórum de São Paulo, ele está caindo aos poucos. Eu disse no vídeo anterior que se o Temer não excluir o Fórum de São Paulo do Brasil e não excluir o Brasil do Fórum de São Paulo e não acabar com a tal da Unasul, ele não vai conseguir fazer muita coisa, e eu repito agora. Por quê? Porque o Fórum de São Paulo, eu já disse e repito, é uma entidade internacional comandada diretamente por dois países. A Rússia e China. São dois países muito fortes, muita grana corre nisso aí. E o investimento tanto da China como da Rússia foi o maior que teve, depois que foi o investimento do Brasil. Então, gente, a partir do momento que essa cúpula cai, o prejuízo desses países é monstruoso. E ninguém vai querer perder dinheiro a troco de nada. Verifica que o Macri está tapando o buraco que a Cristina deixou. Mas a Cristina está na mesma posição que o Lula. Ninguém colocou a mão na Cristina até agora. E olha que a justiça da Argentina está tentando de tudo quanto é jeito de pegar a Cristina. E ela escapa daqui, escapa dali. Por quê? Porque ainda tem o comando do Fórum de São Paulo. Não é porque o Macri assumiu a presidência na Argentina que o comunismo deixou de existir lá. Ainda tem muito comunista lá. E muito partido comunista. O Macri vai ter que fazer igual a Ucrânia fez. Falou em comunismo na Ucrânia, é morto imediatamente. Ele vai ter que atuar como um ditador lá dentro. E a mesma coisa o Temer vai ter que fazer. Se o Temer quiser realmente salvar o Brasil, ele vai ter que ser um ditador aqui dentro. E vai ter que começar a limpar a casa lá por cima. Pegar esses políticos enrolados e botar para fora, botar na cadeia, fazer CPI, bloquear, prender. Embora é sabido que a cúpula que ele colocou lá, grande parte está enrolada, né?
O Serra, por exemplo, gente, o Serra estava lá em 64 e ele tinha o apelido, quando era comunista, praticante, que naquela época ele pegava em armas, ele tinha o apelido de vampiro. A dona Dilma Rousseff, essa vagabunda, ela tinha o codinome de Luísa Patrícia Viana. Então, o Serra, que está hoje junto com o Temer, tem sangue inocente na mão dele e ele sabe disso. E eu não creio que esse cara vai fazer alguma coisa de benéfico para o Brasil, porque ele também pertence ao Fórum de São Paulo. Então, meus amigos, ou a gente volta para as ruas, ou a gente vai pagar um preço caríssimo. Nós temos que voltar para as ruas e clamar novamente por intervenção militar em caráter de urgência. Nós estamos perante uma situação mais complicada agora com a queda do Maduro. O Maduro, ele vai cair de podre, mas ele vai levar muita gente junto. E esse pessoal aqui, ele vai levar junto, não vai deixar barato, não. E não podemos esquecer que a Venezuela faz parte do Fórum de São Paulo. E quando se fala em Fórum de São Paulo, se fala em muita grana. Se fala no BRICS, Brasil, Rússia, Índia, Cuba, China e os países sul-americanos. Ok, pessoal? Vamos entender uma coisa, vamos voltar para as ruas e vamos clamar por intervenção militar, porque não há outra maneira para o Brasil. Eu espero que eu tenha sido claro. Continue compartilhando meus vídeos, deixando os comentários que vocês quiserem comentar, fazendo as suas perguntas, que a minha vida, embora seja corrida, porque eu viajo muito, mas eu chegando, vou diretamente na minha caixa de e-mail e vou respondendo uma por uma. Que Deus nos abençoe, que Deus possa dar discernimento ao povo brasileiro. Shalom, Adonai.